Muito bem, queridos. Nós estamos aqui, então, com a Bíblia em ordem cronológica aberta, em Gálatas, capítulo 4. Isso está na página 1200 da Bíblia em ordem cronológica. Bom, essa Bíblia em ordem cronológica, eu estou quase terminando, ó. Estamos aqui, mas não conseguimos mais, eu não consigo mais comprar, não com preço acessível. Os últimos exemplares que tem no mercado triplicou o valor. Mas é uma Bíblia excelente e eu recomendo que você, se puder adquirir, adquira. Se não tiver como comprar uma Bíblia, né, física, pegue o meu WhatsApp, tem aí no início do vídeo, peça para mim que eu te mando em PDF. Eu tenho ela em PDF para você ler no seu celular. Capítulo 4. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos lá então. Gálatas 4, feita a leitura, o primeiro assunto, onde fala sobre a questão de sermos filhos, né, e herdeiros. Porque, na verdade, o último vídeo termina em Gálatas 3:29, dizendo: se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Entendeu? O último vídeo fala que não tem nada, a lei nada vai revogar, vai anular a promessa. E então, sobre ser filho e ser herdeiro é o assunto de hoje. Logo no início de Gálatas 4, no versículo 1, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Bom, é bom a gente entender isso aqui. Ele é dono de tudo o quê? Legalmente ainda não. O dono de tudo é o pai dele. O testador, né, tem que, primeiro, pela regra, teria que falecer e deixar o testamento, né, com a herança para o filho. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que, embora ele seja o herdeiro legal de tudo que seu pai possui, né, ele não difere muito de um escravo. Em que aspecto? Liberdade. Liberdade. Você já viu, por um acaso, o que acontece com uma criança bem nova, quando ela é entregue a si, quando ela tem liberdade para fazer o que acha melhor? Essa criança está sujeita a não chegar nem a concluir a sua pré-adolescência, porque ela vai se meter em muitos buracos. Na verdade, vamos dizer assim, a liberdade de uma criança tem que ser regrada, controlada pelos pais. Não é em todo lugar que ela pode ir, não é tudo que ela pode fazer. Se você deixa a criança para se virar sozinha, ela vai aprender, mas pode ser que ela morra também. Aí a vida dela vai ser cortada, né, logo no início, do meio dos viventes, entendeu? No versículo 2 diz, no entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, né, mordomos, guardiões, até o tempo determinado por seu pai. Na verdade, até o tempo determinado por lei, né? Por lei. Quando ele alcança a maioridade, é que ele pode ser realmente o herdeiro legal de todas as coisas, administrar todas as coisas. Se o pai falecer e ele tem uma herança para receber, ele não pode administrar essa herança. Outro aspecto aqui que Paulo está dizendo é que, assim, por exemplo, uma pessoa que é novo crente, ele é herdeiro das promessas como os demais. Só que ele está começando a engatinhar ainda na fé. Ele não tem condições de administrar coisa nenhuma, porque está longe, está muito longe de alcançar a maturidade. E até que ele alcance a maturidade, o que acontece é que ele vai poder administrar essa herança quando ele tiver maturidade, e até que ele alcance lá tem que ser
administrado, isso tem que ser administrado por guardiões, tanto a vida dele, né, os tutores legais, e os guardiões tanto da herança quanto da vida daquela pessoa. Só que na nossa cabeça, nós pensamos assim, ó, tem alguns termos da Bíblia que nós pensamos assim. Quando você escuta, quando eu escuto alguém dizendo assim, fulano é muito carnal, você já pensa em uma pessoa que é lá de fora da igreja e que vive em uma vida totalmente desregrada, uma vida de pecado, uma vida onde Deus não entra, tá bom? Porém, eu quero que você entenda que esse termo carnal, carnalidade, não é assim que sois carnais, isso tudo é aplicado na Bíblia para crentes novos. Todo crente novo é carnal, ou seja, todo crente novo ele não é uma pessoa espiritual, ele não tem maturidade. Logo, se não é espiritual, se não tem maturidade, ele é carnal, ele é uma criança, é um recém-nascido, ele precisa aprender todas as regras, toda a dinâmica dessa nova vida em Cristo Jesus. Por isso que é necessário, muito necessário, que a igreja, como pensada pelo Senhor, haja na igreja uns aos outros, uns cuidando de outros. Isso é fazer discípulo, né? Isso é ter um acompanhamento, ter alguém para lhe dar suporte, entendeu? O que nós podemos afirmar aqui é que, no caso de uma igreja convencional que não respeita essas regras, mandamentos e imposições do Senhor Jesus, tipo assim, a pessoa chega, converteu, tal, vai ao culto, mas não tem acompanhamento, não tem nada, é como uma criança que ela não é normal, ela vai ter problemas. Sem acompanhamento, ela vai ter problemas, né? Sem alguém para dizer, gente, olha, isso aí está escrito que isso aqui não pode. Sem ter alguém para mostrar a dinâmica dessa nova vida em Cristo, a criança pode partir para um caminho de liberalidade, de carnalidade mesmo, de satisfação pessoal, e pode começar a querer viver igual todo mundo vive no mundo, né? Sem, contudo, conhecer as exigências do Senhor em sua palavra. Às vezes, levado pela carne, pelos impulsos da carne, a pessoa pensa, não, no Velho Testamento Deus era um, agora Deus é outro, ele mudou. Então, tipo assim, eu posso viver deliberadamente no pecado e não vai haver consequências. Eu posso viver seguindo o próprio pensamento da minha cabeça, conforme a minha regra e pensamento e posicionamento, e não vou ter nada a pagar ou a responder por isso. E nós sabemos que isso não é a verdade, tá bom? No versículo 3 diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Pensava como o mundo, agia como o mundo, andava como o mundo, pecava igual todo mundo, né? Na verdade, assim, hoje o que as pessoas dizem ser liberdade para viver assim, longe de Deus, sem atender a uma regra de Deus, isso aqui é o que a Bíblia chama de escravidão. Todos nós éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares, aos rudimentos do mundo, né? Quais são os rudimentos do mundo? Não, eu tenho que prevalecer, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que me virar, eu tenho que vencer, e mesmo que para isso eu tenho que passar por cima de algumas cabeças, decepar algumas cabeças. Tipo assim, os rudimentos do mundo é a lei da selva, é coisa instintiva, sabe? Não usa muito a questão de pensar no próximo, se doar, não tem nada de próximo, não. Isso aí é teologia, né, de Jesus, isso aí é pensamento de Jesus, princípio de Jesus, que veio dar a própria vida por nós, por todos nós. Versículo 4 de Gálatas 4 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né, se fez carne, habitou entre nós. Ele enviou o Filho a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Então, quando não havia lei, o pecado continuava matando. E aí, desde a época de Abraão, né, 430 anos antes de Moisés, que foi quem trouxe a lei. Agora, o que acontece é o seguinte, Jesus veio para nos redimir, né, da condenação da lei. Hoje nós temos leis e leis. Por exemplo, tem a lei dos seus pais, em sua casa, né, você é criança, adolescente. Tem a lei do casamento, tem leis, tem sim. Tudo que você for viver, nós somos seres que precisam se relacionar, somos relacionais, sabe? Seres sociais. Ninguém vive isolado, não. Então, quando eu quebro a lei do outro, eu estou infringindo. Então, tem aquele código de boa convivência, a gente usa quando convém, né? Quando acha que é conveniente. Tem lei de trânsito, tem lei moral, tem lei espiritual, tem tantas leis
E o Senhor Jesus nos tirou de debaixo dessa condenação da lei para nos dar a condição de sermos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos que atentar para isso. Se somos filhos de Deus, somos gerados pelo Espírito de Deus, então nós seguimos o Espírito Santo de Deus. Não seguimos mais normas do nosso pensamento, né? Se nós seguimos o nosso pensamento, então tem uma coisa errada aí. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas ele nos corrige, ele nos ensina, nos edifica. Isso é nos fazendo chegar à maturidade, como diz na carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo 4, 11, né, até que cheguemos à maturidade, né, a estatura do varão perfeito, tá bom? No versículo 6, e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de Filho, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês. O Espírito de Jesus foi enviado ao nosso coração, ok? E aí ele clama, é esse Espírito que clama, né? Abba, Pai. Versículo 7, assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, ok? Ou seja, esse tutor nosso, essa pessoa, esse administrador, esse mordomo, esse guardião nosso, é o Espírito Santo. Não é uma pessoa que está fora, é uma pessoa que está dentro, gerando Cristo em nós, com a mesma obediência, a mesma disposição para fazer o que é correto, obediência ao propósito do Pai, à vontade do Pai. Porque assim, olha, o herdeiro lá, o primeiro, né, vamos dizer assim, o primeiro caso que nós conhecemos, o pai tem que morrer para o cara herdar aquilo que o pai deixou. Aqui, a gente só herda as coisas do Senhor pela obediência, né, pela obediência, fazendo morrer o nosso velho homem, a nossa natureza carnal. E isso tem a ver com você passar pelo deserto, né? Nós vemos aí que todos que Deus toma por filho, ele corrige. Como é que ele faz isso? Ele corrige o quê? Ora, o próprio Israel, quando teve que ser tirado do Egito, para ser levado para a Terra da Promessa, teve um deserto ali, para que ele aprendesse que só o Senhor é Deus, ou seja, que o Senhor, o Deus de Israel, ele é único, ele é suficiente. Ele deve ser o único a ser adorado, seguido, honrado, amado, né? Então, você vê aqui, quando fala de herança, você lembra logo daquele jovem rico que dizia: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ora, o cara já herdou tudo que o pai tinha, o cara era rico, era influente, né? Lucas 18, 18. Então, a nossa natureza tem, assim, um pouco de brasilidade, né? A gente quer se dar bem em tudo. O cara já se deu bem aqui, quer ir também viver no céu. Ele quer ser herdeiro das coisas espirituais. E aí o Senhor Jesus lhe sabe os mandamentos. E Jesus, educadamente, não fala do primeiro mandamento logo de cara. Ele vai falando dos últimos. Você sabe os mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, né? Não andarás falsos testemunhos, tá? Honra teu pai. Aí ele vem puxando de trás para frente. O jovem vai e interrompe Jesus e diz: eu tenho feito isso tudo desde a minha infância, desde a minha juventude. Aí Jesus, amando ele, quis levá-lo para o deserto, né? Deu a receita para que ele se livrasse do ídolo que estava na vida dele, que no caso era aquela riqueza dele, aquela herança do pai. Em outras palavras, Jesus mostrou para ele que a herança do pai tinha se tornado um ídolo na vida dele, né? Não podemos servir a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas. Jesus disse: olha, falta só uma coisa, você vai em casa, pega tudo que você tem e vende, dá esse dinheiro aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Para onde? Para onde Jesus estava indo? Um deserto, né, figuradamente, um lugar onde você não tem nada e você tem tudo. É o lugar onde você não é nada e você é tudo. É o lugar onde você conhece o seu Deus e você se conhece. O deserto, né? É o lugar que nos ensina a obediência, nos ensina a sujeição, a humildade, o reconhecimento de que o nosso Deus, ele é único e ele é suficiente para nós, ok? Então é isso. No próximo vídeo a gente dá seguimento aqui em Gálatas capítulo 4. Obrigado por ter permanecido até aqui.